Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio da PT Robotics TV desta semana e neste episódio temos novidades da Pollulo e novidades da DF Robot. Da Pollulo, nomeadamente, alguns reguladores, simples reguladores que podem ser muito úteis para as nossas montagens, e da DF Robot que ficou pendente da semana passada e que vamos passar a apresentar neste episódio. Ora bem, comecemos pelas novidades mais pequenas. A Pollulo é conhecida por ter uns ótimos reguladores comutados de tensão, step-ups, step-downs. Ora bem, nós temos aqui três enormes reguladores de tensão. Eles podem ser utilizados para nós substituirmos os reguladores lineares da série 78, mas a vantagem destes é que são muito eficientes e inclusivamente têm características muito acima da média. Já perceberam que não são simples reguladores, portanto são circuitos um pouco mais complexos, estão miniaturizados ao ponto de terem praticamente o tamanho de um regulador linear normal da série 78, numa caixa TO220, por exemplo. Ora bem, nós temos aqui dois reguladores que são step-downs, portanto eles permitem regular a tensão para baixo, precisam de uma tensão de entrada superior e regulam esta tensão para baixo. São dois reguladores step-down de 9 volts que nós, por exemplo, podemos utilizar para alimentar um Arduino. Porque é que estes reguladores, na minha opinião, vale a pena o destaque? Porque estes reguladores aguentam até 42 volts de entrada, o que não é muito habitual num regulador linear de tensão. Portanto, temos aqui uma versão de 9 volts a 300 mA e uma versão de 9 volts, também ele de saída, portanto, tensões de entrada até 42 e uma tensão de saída regulada a 9 volts, um de 300 mA e outro de 600 mA. Portanto, eles são muito úteis para nós alimentarmos o Arduino. A Pollulo faz acompanhar cada um destes reguladores com os headers a 90 graus e os headers normais direitos para que nós possamos soldar e, inclusivamente, utilizar estes reguladores numa breadboard. O outro regulador que vem aqui na imagem é um step-up e step-down, ou seja, ele, independentemente de ter uma tensão superior ou inferior, ele mantém sempre a mesma tensão na sua saída. Ora bem, este regulador é feito para termos 3.3 volts na saída. Ele serve essencialmente para nós utilizarmos numa montagem que tenha um microcontrolador. Para utilizarmos numa montagem que tenha um microcontrolador que funcione a 3.3 volts. Esta parte, se eu depois não conseguir editar, tem que ficar no vídeo. É muito útil para montagens que utilizem ou um Arduino que trabalhe a 3.3 volts ou por exemplo, não digo alimentar totalmente um Raspberry, mas temos muitos circuitos à volta do Raspberry que precisam trabalhar com 3.3 volts e este regulador é uma boa opção. A vantagem é que, por exemplo, utilizando uma bateria, as baterias, como sabemos, a tensão decresce ao longo da utilização e conforme elas vão perdendo carga. Se nós tivermos uma bateria, por exemplo, 3 pilhas de 1.2 volts, temos 3.6 volts, portanto, podíamos até utilizar ou criar um circuito de regulação que permitisse fazer baixar esses 0,3 volts. Ora bem, se as baterias começam a ficar gastas, o nível de tensão vai descer abaixo dos 3 volts. Se eu utilizar, por exemplo, uma bateria de LiPo é 3.7 volts e posso precisar dos 3.3 e a tensão vai descer também ela abaixo dos 3.3. A vantagem destes reguladores é que permitem elevar a tensão quando ela desce abaixo do limiar que está definido para a sua saída. Portanto, três simples reguladores que até aqui não tínhamos na PT Robotics, passámos a ter. Estamos a falar do D24V3F9, o D24V6F9, portanto uma versão de 300 mA, uma versão para 600 mA. Estes são só step-down e este é que é step-up e step-down. Atenção que quando ele é utilizado em step-up, ou seja, a fazer a subida de tensão, ele não aguenta tanta corrente na saída. Em step-down, portanto utilizando uma tensão superior, ele consegue fornecer até 1 ampere. Fazendo em step-up, ele já só consegue ter rendimento para conseguir fornecer 500 mA de corrente. Portanto, temos aqui mais três reguladores que adicionamos
ao catálogo. Nós já temos imensos reguladores da Polulo, temos imensas versões da Polulo aqui na PT Robotics e praticamente já temos um regulador para qualquer aplicação. Ora bem, outros terminais, e vieram por um cliente que nos pediu, são uns terminais da Tamiya. São as versões mini dos terminais da Tamiya e acompanha com terminais. Estes terminais são muito úteis para alimentar circuitos porque facilita facilmente, portanto permite facilmente retirar, ligar e desligar uma bateria ou um circuito de alimentação, e são raros de encontrar. Nós encontramos-los na Polulo, mandámos vir e pronto, já estão na loja, vão ser lançados, e é sempre uma mais-valia, tanto os fêmea como os machos. A ficha tem tranca, o que permite... são muito parecidos com os Minifit da Molex, que são, por exemplo, utilizados nas fichas ATX, nas fichas das fontes ATX, mas não são iguais. Estes são as versões da Tamiya, que são utilizadas, por exemplo, nos carros telecomandados ou nos mini carros telecomandados da Tamiya. Outra peça que nós também já tínhamos aqui, mas do outro fornecedor, e passámos também a mandar vir da Polulo, porque nem sempre esse fornecedor tem esta peça em stock, que é um header extensível de 40 pinos para o Raspberry. Nós muitas vezes precisamos de criar circuitos em cima do Raspberry e eu posso, pura e simplesmente, utilizar, e muitos clientes fazem este tipo de montagens. Por exemplo, eu utilizo isto com uma padboard ou com uma veroboard, não funciona tão bem, mas tem que ser sempre com uma padboard, porque as veroboards têm circuitos contínuos e eu com uma padboard consigo fazer um circuito que, por exemplo, ou uma base de protótipo para um circuito que, por exemplo, encaixe em cima de um Raspberry. E eu posso ter e passo a ter a possibilidade de ter um circuito feito através de uma placa de ensaios diretamente no Raspberry, e a nível de custo é muito inferior a um hat ou um shield que nós podemos colocar aqui. A vantagem destes ainda é que eles são empilháveis, portanto eu ainda posso acrescentar mais um e construir vários níveis de circuito que eu necessite para efetuar a minha montagem. Isto é difícil de ver assim em perspectiva, mas eu posso construir assim vários circuitos para utilizar em cima do Raspberry, neste caso a versão B+, ou o Raspberry 2. Ora, então o que é que temos mais? E aproveitando aqui a ponte do Raspberry, da DF Robot veio um novo hat. Nos Raspberries chamam-se hats, no caso do Arduino chamam-se shields, mas são exatamente a mesma coisa, portanto são placas que permitem dotar este pequeno computador ou o microcontrolador que é o Arduino de funcionalidades acrescidas. E um destes hats é este da DF Robot para o Raspberry B+, ou para o Raspberry 2. A vantagem deste hat para o Raspberry é que nós passamos a ter em cima do Raspberry, e eu sei que já tínhamos também placas semelhantes, nomeadamente o Arduino aqui na PT Robotics, mas permite-nos ter um Arduino montado diretamente em cima do Raspberry. Vantagens é que um Arduino lida muito melhor com circuitos do que lida o Raspberry. Eu sei que podemos utilizar também o Raspberry para desenvolver circuitos, mas o Arduino, como é uma plataforma mais próxima do hardware, o Raspberry é mais quando nós precisamos, é mais necessário quando nós precisamos utilizar um sistema operativo, as funcionalidades de rede, uma placa de rede ou que tenha cálculos muito complexos que precisa de uma capacidade de processamento maior, mas o Arduino é muito bom, por exemplo, a trabalhar com elementos mais simples, com a mecânica, por exemplo. Se eu tiver a controlar um motor, controlo mais facilmente com um Arduino do que controlo com um Raspberry, por todos os requisitos que um sistema operativo muitas vezes requer da própria placa. Ora bem, a vantagem deste é que nos permite criar uma ponte entre o Raspberry entre o mundo Raspberry e o mundo Arduino. Eu tenho nesta placa o layout do R3, mais os pinos diretamente que vêm
do processador, que neste caso é um 32U4, portanto é como se eu tivesse um Arduino Leonardo montado em cima de um Raspberry. Tenho uma socket para XBee, os conversores de nível e inclusivamente os pinos que vêm do Raspberry. E quem diz os pinos diz também o barramento SPI e o barramento I2C, que eu consigo ir buscar diretamente e que estão ligados ao Arduino na parte superior. Ou seja, eu posso ter uma solução totalmente integrada em que o Raspberry trata ou da parte gráfica ou da parte de sistema operativo, de rede, e o Arduino trata dos sensores, pode tratar dos motores e envia esses dados diretamente para o Raspberry. Uma das formas que eu até não era habitual, porque muitas vezes eram utilizados os pinos do porto de série do Raspberry para fazer isto, a DF Robot manda um cabinho que nos permite tornar esta placa totalmente alimentada da secção inferior e com algum isolamento e até mesmo utilizando a placa como um periférico USB do Raspberry, o que é muito mais fácil a nível de desenvolvimento, porque assim eu tenho o IDE diretamente no Raspberry e posso inclusivamente programar a própria placa a partir do próprio Raspberry. Esta placa acompanha ainda com uma pilha, e já vão perceber porquê, e os espaçadores para nós podermos prender facilmente o RET diretamente ao Raspberry. Ora bem, a pilha já perceberam que é para ser utilizada com um RTC. Uma das vantagens é que vem um DS307 montado diretamente na placa, na parte inferior, e assim eu passo a ter com o Raspberry algumas funcionalidades de real-time clock e assim permitir eu saber sempre as horas ou a data sem que o Raspberry tenha que estar ligado ou que tenha, por exemplo, que sincronizar com um servidor de NTP. Pronto, e isto permite-nos dotar a placa de tempo a nível de calendário e de horas. Portanto, temos aqui um RET muito interessante para o Raspberry que nos permite utilizar diretamente um Arduino em conjunto com o Raspberry sem termos que o ter em situações diferentes. Outra placa, também ela muito interessante, e esta é para a internet das coisas, semelhante a um Yun. Sim, em tudo semelhante a um Yun, que é o IDU da DF Robot. O IDU da DF Robot não utiliza o concentrador da ATERS que tem o Yun, mas utiliza um chipset semelhante ao da Texas, ao CC3000, que permite criar um dispositivo, neste caso, que comunica a internet e envia dados para a internet. Ora bem, temos na placa o chipset é um WG1300, é um chipset chinês que tem wireless e que permite comunicar diretamente com a rede wireless, utilizando para isso os sinais que vêm do Arduino. Ou seja, o Arduino, que é o que está na placa, aliás, a própria placa é um Arduino, só que depois tem este chipset que lhe permite enviar os dados que o Arduino captura diretamente para a web. Por exemplo, eu posso utilizar plataformas da internet das coisas para guardar esses dados e analisar, como o Shively ou o Phantom da SparkFun, e que me permite guardar esses dados. Portanto, se eu quiser uma comunicação com uma rede wireless e para enviar dados, esta é uma boa opção. O layout é do Arduino R3, temos ainda o slot para o cartão microSD, a alimentação, aqui a antena wireless e a ficha, bem como o interruptor de reset para podermos utilizar corretamente a placa. Portanto, temos aqui uma solução para a internet das coisas, diferente, não é? Já existem muitas plataformas idênticas, esta acaba por ser mais uma. Esta placa maior que vem aqui é o Romeo. E o Romeo é um controlador muito interessante, dotado de imensas funcionalidades. Quando eu digo interessante, é mais a nível das funcionalidades, porque imaginem que juntamos um Arduino Leonardo, juntamos um shield para motores, juntamos um shield com um keypad com teclas, uma fonte de alimentação, um proto shield com XBee, e temos tudo na mesma placa sob a forma de um controlador. Portanto, temos aqui, na realidade, um Arduino, neste caso Leonardo,
um L298 para controlar dois motores. Um L298 aguenta até 2 amperes por cada motor. A tensão de alimentação vai normalmente até aos 30 volts, não convém utilizar mais, salvo erro é até 28, o L298 não aguenta mais tensão. Temos o layout do Arduino R3 e depois os pinos para podermos ligar sensores dotados de alimentação e de sinal. Temos a ficha para a alimentação dos motores, a ficha para a alimentação das placas, os terminais para os dois motores. Aqui temos um header para utilizar ou um módulo Bluetooth ou então um APC220, que é um módulo que a DF Robot tem para comunicação wireless. E aqui o nosso XBee habitual. Depois temos outros headers que fazem roteamento de sinais e que nos permitem até aceder a determinados pins na placa, nomeadamente I2C, o barramento SPI, todos aqueles sinais habituais. Aqui permite-nos ligar e desligar o motor, aqui desligar e desligar a placa, e no verso não temos nada, não há componentes assemblados aqui na parte traseira da placa. Portanto, temos aqui o Romeo. Já alguns clientes tinham perguntado por uma placa deste tipo que não fosse diretamente ou um Arduino ou que precisasse de um shield. Portanto, temos aqui uma placa e aqui nos permite também colocar um shield. Ela tem um layout diferente de um Arduino habitual. Ora, ainda antes de terminar com este pequeno robô que vem aqui, adicionamos um sensor novo à loja, que é um sensor de CO2. Um sensor de dióxido de carbono não é habitual. Nós até aqui temos tido os sensores da série MQ para monóxido, para álcool, para metano. Os de CO2 são sempre difíceis de encontrar. A DF Robot tinha este sensor, também já tínhamos tido algumas pessoas à procura dele e acaba por ser uma solução interessante. Por exemplo, se eu quiser saber a quantidade de dióxido de carbono dentro de uma estufa, por exemplo. O circuito que vem no seu interior é um circuito não só de amplificação, mas também é um circuito elevador de tensão. Ele precisa de aquecer ou de estar a uma temperatura certa para conseguir medir corretamente a temperatura. E este sensor tem já os circuitos necessários para fazê-lo. A saída é analógica e, no entanto, ele tem um pin digital. Existe aqui um pin digital que me permite, com este pequeno tensiómetro, criar um alarme. Imaginemos uma sala em que não queríamos que os níveis de CO2 atingissem um determinado valor e queríamos que tocasse, por exemplo, um besouro. Então eu posso, diretamente neste pin, regulo o threshold, o nível que eu preciso para ele disparar de seguida, e ele ativa o pin naquela zona e dispara esse mesmo alarme. Portanto, temos aqui um sensor de dióxido de carbono da DF Robot. Ele vem já com o cabo para a ficha JST e com um header normal, que, por exemplo, poderia ser utilizado diretamente aqui, num destes pinos, neste caso, nos pinos analógicos. Portanto, os códigos de cores são feitos para as placas da DF Robot e é uma mais-valia, porque muitas vezes nós temos que ir sempre buscar a alimentação ao outro lado e assim vem já diretamente na placa. Para terminar este episódio, temos aqui um pequeno robô que é o Mini 2WD, o Mini Cube, o 2WD da DF Robot. Este robô vem apetrechado de sensores e de funcionalidades. Portanto, temos os dois casters, temos dois motores, cada um dos motores tem um encoder, 5 sensores de reflexo para seguimento de linha, o conjunto das pilhas. Por baixo das pilhas temos um Arduino Leonardo, temos aqui duas LDRs, estes dois sensores pretos são duas LDRs, este sensor é um receptor de infravermelhos e dois LEDs emissores de infravermelhos. Vem ainda com 3 botões, temos o botão de reset aqui nesta zona, o botão de power, a possibilidade de carregamento. Isto é um header semelhante aos Gadgeteer da GHI, portanto é um header IDC mais pequeno, e na parte interior temos todo o circuito necessário, bem como o Arduino, neste caso é um ATmega 132 U4 que permite construir do robô um Arduino Leonardo. Portanto ele vem praticamente pronto a utilizar, uma plataforma muito interessante para ser utilizada num contexto de escola, a ficha micro USB para ser programada, porque vem já preparada para ser colocada a funcionar. Ele tem praticamente o mesmo tamanho do 3PI da Pollulo e é um robô muito interessante. Só para demonstração, ficam aqui com... já me esquecia, tem também um LED, neste caso é um NeoPixel,
semelhante aos da Adafruit, portanto um LED RGB, neste caso endereçável. Eu vou ligar aqui o robô e ele vem com imensos exemplos, vem cerca de 12 exemplos, bem como um ótimo tutorial para ser utilizado, vem em inglês, diretamente pela placa. E ainda traz 4 LEDs na parte inferior. Aqui o Inalegria é um dos programas de exemplo, já vinha carregado e assim que foi ligado ele começou a tocar. Para terem uma ideia do... Ok, é melhor parar a música, senão vamos carregar aqui o programa para verem o robô em movimento. Portanto, as funcionalidades estão todas na Wiki, eu tinha aqui tudo aberto a nível da placa da Romeo, da Widu, inclusivamente um exemplo, isto não dá com nada, vamos calar, inclusivamente um exemplo para o Shively, que utiliza aqui a Widu para comunicar com o Shively, está tudo muito bem documentado, tem aqui imensa coisa interessante para nós podermos utilizar a placa. Eu aqui tinha o sensor de CO2, o módulo para o Raspberry, o RET para o Raspberry e aqui o MiniQ. O MiniQ traz ainda bem que fui ver isto, porque o MiniQ traz ainda a bússola, portanto este robô vem com uma bússola I2C, que é esta HMC 5883L e permite-nos, portanto, desta forma saber a orientação do robô. É uma bússola de 3 eixos, portanto eu consigo sempre saber se o robô está em que posição de um referencial de 3 eixos. Ora bem, a nível de exemplo, eu tenho aqui, portanto, o meu IDE, eu puxei os exemplos diretamente da página. Dentro desses exemplos vêm todos estes, desde a parte da detecção de obstáculos, eu vou pô-lo aqui a andar na mesa aqui um bocadinho, para terminar o episódio, e depois todas as funcionalidades que são necessárias ou que podemos demonstrar do robô. Ora bem, atenção que há algumas bibliotecas que têm de ser descarregadas antes e ser instaladas, porque o IDE pode não ter essas bibliotecas, nomeadamente o caso do NeoPixel, o caso da biblioteca da bússola, precisam de ser descarregadas antes antes de utilizarmos o robô, porque senão o código não vai compilar e não vamos conseguir descarregar. Eu vou puxar aqui o Avoidance. E vamos ligar porque ele precisa de energia. Música fantástica. A placa, portanto, temos o Leonardo. Temos que esperar que ele enumere. Já está. Vamos carregar o software. Oi. Perfeito. Portanto, como veem, ele inclusivamente é bastante rápido, não sei se conseguem ver, mas ele anda aí de um lado para o outro. E ainda é um robô bastante rápido. Despeço-me, vemo-nos na próxima semana, antes que ele me destrua tudo o que eu tenho na mesa. E foi mais um episódio da PT Robotics TV e vemo-nos na próxima semana. Obrigado por terem assistido, não se esqueçam, subscrevam o nosso canal. Até à próxima semana.